Queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos. Que Deus possa continuar abençoando os amados irmãos do Facebook, abençoando também os amados irmãos que estão aí assistindo esta programação. E eu peço que você possa ir compartilhando e nos abençoando com a sua presença, né? Mas que você fosse compartilhando a live para um maior grupo que você puder, tá? Em nome de Jesus. Para que mais pessoas possam ser alcançadas pela grande misericórdia de Deus. Aleluia. Eu gostaria que você fizesse isso para a gente, tá bom? E que Deus abençoe os queridos e amados irmãos em nome de Jesus. Aleluia. O Face já me bloqueou. Ele não quer que eu compartilhe e não vai dar para mim compartilhar, tá bom? Só deu para mim compartilhar, acho que foi para 11 grupos somente. Então, se você puder fazer isso para mim, eu agradeço de coração. Tá bem, irmã Ana? Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Estamos ao vivo. E hoje estarei falando sobre esse tema aí tão abençoado que você está vendo aí, tá? Aleluia. É um tema muito abençoado. É um tema muito abençoado. E eu creio que você também vai ser abençoado. É um tema muito... Aleluia. Eu acabei voltando com aquele fundo musical que você já conhece de longa data, né? No capítulo 5 de João, nós encontramos um dos maiores milagres que Jesus já operou em toda a sua vida. Claro que ele já operou muitos milagres. Jesus é tremendo. E ele já abençoou muita gente com seus milagres, com suas pregações, com seu grande amor. Mas eu quero dizer aos queridos e amados irmãos que um dos milagres que impactou a minha vida foi o milagre do movimento das águas. Claro que aquelas águas do tanque de Betesda, elas não eram águas milagrosas, não eram águas que curavam, não eram águas que mudavam a vida de alguém. Havia muita lenda, muito mito, muito miticismo em cima daquele tanque de Betesda. Mas uma das coisas que eu quero falar com o amado irmão nesta tarde é sobre o que acontecia ali. Em Israel havia 4 festas durante o ano inteiro. A festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa do tabernáculo, que durava 50 dias, e havia a festa da Páscoa, que durava durante 7 dias. 7 dias. Que durava a festa da Páscoa. E o texto sagrado diz que Jesus está descendo, subindo para Jerusalém. Toda vez que você ouve alguém falando sobre Jesus indo para Jerusalém, você sempre vai ouvir a palavra descendo.
descendo. Mas você vai ouvir a palavra subindo a Jerusalém. Mas quando você ouve alguém falando sobre Jesus que estava descendo para um lugar, você ouve falando, descendo ele do monte da Galileia, descendo ele para Jericó. Mas toda vez que Jesus Cristo era citado dizendo que ele estava indo a Jerusalém, diz que ele estava subindo a Jerusalém. E é isso que vai acontecer muito em breve, irmã Ana. Ele estava subindo para Jerusalém. Ele estava subindo. A manifestação da obra de Deus em cada pensamento, em cada gesto de ternura, de carinho, em favor de um doente, em favor de um deficiente, Ele sempre tratava os cegos com carinho. Ele sempre tratou as mulheres da vida com carinho. Ele sempre tratou os fracos com carinho. Entendeu, Aparecida? Com distinção. Ele sempre tinha carinho para dar aos homens. Ele era um Deus todo amor. Ele não era um Deus enfadonho, mas ele era um Deus cheio de amor. Cheio de amor. É isso que eu quero que você me entenda nesta tarde. Quando ele veio para salvar você, ele veio para nos salvar com seu grande amor. Ele veio para nos salvar com grande carinho. Ele veio para nos salvar de uma forma tremenda e mostrar a nós que tudo é possível através do grande amor de Deus. Do grande amor de Deus. E nesta tarde eu peço a ajuda de Deus. Sim. Eu peço a ajuda de Deus que você possa ser completamente tocado. Tocado pelo grande amor de Deus. Porque eu sei que Jesus tem algo grande para dar a você nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos entrar na palavra de Deus agora, neste momento. Então nós vamos entrar Deus agora, neste momento. Rodrigo Mexicano, a paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Eles esperavam o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água
e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quantos de vocês que estão me assistindo no final de tarde, no YouTube e também no Facebook, estão esperando o movimento de Deus na sua vida? Quantos de vocês estão prontos nesse final de tarde para receber a grande misericórdia e o grande milagre de Deus? Esse final de tarde para receber a grande misericórdia e o grande milagre de Deus. Esse final de tarde. Em todo o mundo sempre tem havido um certo número daqueles que são descritos na palavra como cegos, mancos, coxos, surdos, ressecados, mudos, enfermos. Aleluia! Enfermos, paralíticos. E nós, quando falamos sobre eles como pessoas com problema de aprendizagem ou comunicação, nós chamamos de deficientes auditivos, deficientes visuais, pessoas com limitações motoras, ortopédicas, falamos de problemas intelectuais, emocionais, de deficiência e de doença, ou doença mental. Há muito tempo há uma discussão entre os teólogos do mundo inteiro sobre este anjo que está aqui narrado no texto de João, capítulo 5. O livro de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um ser de criação, um ser criativo. O capítulo 2 de João mostra Jesus agindo em uma festa de casamento das bodas de Caná. O terceiro João mostra o início do ministério de João Batista na beira, na margem do Rio Jordão. E o capítulo 4 de João já mostra Jesus iniciando o seu grande ministério. Mas no capítulo 5 mostra Jesus subindo a Jerusalém. Porque Jesus estava ali na região da Galileia. Ele estava ali nas limitações, nas divisões, na fronteira do Jordão com a Galileia. Na terra dos galileus. E agora Jesus coloca no coração dele: vão subir a Jerusalém, vamos comigo. Um propósito sublime no coração dele dizia: vamos subir para Jerusalém. E isto é tremendo, subindo. A Bíblia não diz, Rodrigo Mexicano, que a igreja vai descer, mas diz que a igreja vai subir. A igreja vai subir. E quando Jesus chega ali, havia milhares, talvez dezenas de pessoas ali. Ele chega no pátio em Jerusalém e ele vê os cambistas que estão ali. Eles estão vendendo pombos, carneiros, cabritos, ovelhas, carneirinhos, porque era a época da Páscoa.
Porque antigamente, quando a nação judaica, eles iriam para Jerusalém, eles eram chamados de os peregrinos. E eles saíam das suas terras sagradas e iam em direção a Jerusalém, subindo para Jerusalém. Se você for nos livros dos Salmos, a partir dos 150 salmos que nós temos da palavra de Deus, desses 150, 15 desses salmos são de adoração. Adoração. Ele nos ensina como adorar a Deus e como viver em adoração para Deus. Então, Ivan Lopes, desses 15 salmos, ele começa com o Salmo 120 e ele termina no Salmo 135. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma alegria para o povo judeu descer, subir para Jerusalém para adorar. Eles não iam para Jerusalém para prestar um culto a Deus em adoração, não. Ivan Lopes, a paz, meu querido, eles já saíam de suas casas adorando. Adoração começa na sua casa. Adoração começa na sua casa. Você começa a adorar a Deus quando você se prepara para ir ao culto. Você não vai para o templo, para o culto, para ver Deus, para encontrar Deus, para adorar Deus. Mas você vai para lá, é para prestar a sua adoração que começa logo em casa. Você não precisa dizer, eu estou indo ao templo para ver Jesus. Não, Jesus está aí do teu lado, está dentro de você. Nós somos o templo do Deus vivo. Deus habita dentro de cada um de nós. A nação judaica entendia tanto de adorar, como viver em adoração, que eles desciam das suas terras sagradas para subir às terras da promessa, Jerusalém. Os peregrinos iam em caravanas. Eles iam em caravanas. E eles iam louvando, eles iam glorificando, eles iam clamando, eles iam louvando, cantando. Aleluia! Eles não paravam. Eles subiam um degrau no louvor, subia outro degrau no louvor, subia outro degrau no louvor. Salmo 120, Salmo 121, Salmo 122, Salmo 123, Salmo 124, Salmo 125. Eles iam subindo o seu louvor e adorando até chegar em Jerusalém. Os peregrinos. Porque quando você passa a viver uma vida de louvor, há menos sofrimento. Quando você passa a viver para Deus sobre o manto, sobre a base do louvor, vivendo a palavra em louvor, cantando a palavra em louvor, a sua vida se torna mais leve. Os seus problemas se tornam mais leves. Porque você sabe que Deus está com você. Então, e eles desciam cantando, os que confiam no Senhor
São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles iam louvando. Eles começavam adorando no meio da estrada. Os peregrinos iam marchando em rumo a Jerusalém louvando a Deus, porque eles iam celebrar a Páscoa. Eles iam caminhando, cada um com seu sacrifício, cada um levando o seu sacrifício para Deus. Os pobres levavam um casal de pombos, os de posse levavam um cabrito, uma ovelha, um carneiro, que criavam em sua própria casa durante um ano. O sacrifício não poderia ter mais de um ano ou menos de um ano. Ele tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem ruga. Não poderia ser um defeito como olho cego, uma pata defeituosa. Não poderia ter problema nos olhos. Tinha que ser um cordeiro, tinha que ser um sacrifício perfeito, irmão Leôncio. E eles ficavam um ano inteiro preparando este cordeiro para celebrar no dia da Páscoa em Jerusalém. Uns levavam o seu sacrifício em carroças, outros levavam o seu sacrifício sobre um jumento, sobre um cavalo, sobre um touro, ou um carro de boi. Mas a caravana ia peregrinando para Jerusalém, eles iam louvando, louvando. Eles já iam prestando aquele culto de adoração. Eles não esperavam chegar lá em Jerusalém, entrar no templo e começar a adorar, não. Eles já chegavam lá adorando. Eles já chegavam lá adorando. Eles já chegavam lá adorando. Adorando, 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 adorando. Olha, é por isso que você tem que oferecer a Cristo um sacrifício perfeito. Deus exige de nós um sacrifício perfeito. Ele exige de nós um compromisso sem mancha, sem ruga e sem mácula. Quando você olha para o livro de Malaquias, você pensa que o livro de Malaquias é um livro sobre o câmbio. Você olha e lê o livro de Malaquias e você pensa, poxa, esse livro aqui deve ser o livro da Casa da Moeda. Esse livro só fala de dinheiro. Esse livro só fala de finanças. Esse livro só fala de doação, de dízimo, de oferta. Não. O livro de Malaquias, ele mostra verdadeiramente o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então vocês verão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Você vai ver a diferença entre o santo e o profano. E Malaquias ainda lança uma profecia sobre a nação de Israel. Vocês, o sacerdote que tem devorado tudo que entra na minha casa. Vocês, sacerdote que rejeitastes a minha lei. Mas ele ainda vai mais fundo e diz, vocês têm me oferecido um sacrifício doente, um sacrifício com problema,
Vocês têm me oferecido o cordeiro coxo, a ovelha defeituosa. Vocês têm me oferecido um sacrifício imundo, com defeito, com mancha. E agora você volta comigo, Jesus subindo para Jerusalém, ele vai para adorar. Eles chegam lá adorando. Era a semana da Páscoa. E quando Jesus chega ali no templo, ele olha no pátio, ele vê dezenas de cambistas com seus sacrifícios, suas ovelhas, seus cabritos, seus pombos, seus bodes, seus carneiros, seus cabritos, estão ali sendo vendidos para as famílias judaicas que estão chegando para a festa da Páscoa. E eles então vendiam a ovelha já pronta, o cordeiro já preparado, o carneiro já crescido. E quando aquela nação, aquele povo que ia chegando de viagem para Jerusalém, eles chegavam no sacerdote, eles iam e compravam aquela ovelha defeituosa, cega, fraca, débil e doente. E quando eles iam oferecer para Deus um sacrifício, o Senhor não aceitava, porque aquele sacrifício estava com defeito. Aquele sacrifício estava defeituoso. Aquele sacrifício estava com problemas. Aquele sacrifício não era digno para ser oferecido para Deus. Não é isso que tem acontecido hoje em muitas igrejas. Nós temos oferecido um sacrifício com defeito, um sacrifício com mancha, um sacrifício com ruga para Deus, aleijado, cego. E isto trouxe ira ao coração de Jesus quando ele viu aquilo, e Jesus pegou uma corda e fez um nó nela. E ele começou, Simone, a bater nos cambistas, a quebrar as suas mesas, destruindo o seu comércio de negócio daquele lugar. E ele então grita: ouve Israel, ladrões, salteadores, vocês não farão da minha casa de oração um covel de ladrões. E quando Jesus sobe o degrau daquele pavilhão, ele se depara com aquela grande multidão que está ali. Milhares estão ali. Eu me dirijo agora sobre a vida daqueles, se tiver algum deficiente me assistindo agora. Eu digo a você que não é fácil a gente viver com deficiência. E há muitos que vivem com esses problemas, com uma combinação desses problemas, e nenhum deles consegue viver sem nenhuma ajuda. Muitos precisam da ajuda dos outros. Eu me dirijo nesta tarde às famílias daqueles que têm problema de nascença, o resultado de algum acidente ou doença, que são obrigados a viver com alguma deficiência física ou mental. Eu dirijo agora para confortar aqueles que, para quem os termos deficiente e incapacidade têm um sentido muito pessoal. Muito pessoal. Depender dos outros não é fácil.
E nós sabemos que nós temos que ensinar essas pessoas a saberem a dar um jeito na vida, a viver por conta própria, para que eles possam ter coragem, resistência, até mesmo superação. Esta é a palavra correta. Você imagine o pai e a mãe daquele paralítico ali, jogado ali no tanque de Betesda. Todo dia ele era levado para lá. Na segunda-feira o paralítico estava lá. Na terça o paralítico estava lá. Na quarta ele estava lá. Na quinta ele estava lá. Na sexta ele estava lá. Talvez no sábado ele estava lá, porque não sabia sobre a lenda do anjo que descia. E agora você pergunta para os pais daquele deficiente, em quem nós erramos? E muita gente ensina que todo sofrimento é de alguma forma resultado direto do pecado do pai ou da mãe. E isso tem sido ensinado desde os tempos antigos. É doutrina falsa. Mas isso é aceito por alguns dos primeiros discípulos, até que o Senhor os corrigiu. E Jesus, passando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus então responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Há muito pouco espaço aqui, amados, para sentimentos de culpa em relação à deficiência. Algumas dessas coisas podem ser falta de cuidado ou abuso, ou mesmo de vício dos pais. Quando uma mãe, quando ela está grávida, ela fuma demais, ela fuma toda hora, bebe cerveja, bebe conhaque, ela se envereda pelo mundo da bebida, e isso vai atrapalhando a gestação daquela criança. Já foi comprovado pela medicina que se uma mãe alcoólatra engravida de um bebê, há 70% de possibilidade que este bebê na idade adulta vai ser um alcoólatra. A maioria, porém, não inocentes, são atingidos por essas aflições. As leis da natureza, o mundo foi criado, e nesse mundo em que nós vivemos, requer as leis da natureza opere com total desconsideração dos sentimentos humanos. Nós temos que lutar para alcançar a salvação sem esperar que as leis da natureza nos poupem. A lei natural é, em raras ocasiões, suspensa no milagre. Mas, em geral, nossos deficientes, como coxos, no tanque de Betesda, esperam interminavelmente o movimento das águas. Quanta gente está parado na fila do INSS esperando uma liberação para voltar ao trabalho, Leôncio Ferreira? Quanta gente lotam as igrejas, os templos, para serem curados da diabetes, da surdez, da mudez. Quantos coxos estão dentro de tanques da Universal, da Internacional, da Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, como coxos sentados
na beira de um tanque chamado de Betesda, em nome de igreja, como essas igrejas, esperando o movimento de alguma água. E os líderes veem o desespero dessas pessoas. E eles mandam as pessoas levarem garrafa com água, para que seja colocada na água daquela garrafa um pouco da água consagrada no Monte Sinai. Outros levam garrafa com água para receber a unção da gota do óleo do azeite consagrado, e por aí vai. Aproveito do desespero das pessoas que estão doentes, que estão enfermas, para arrecadar fundos para os seus projetos financeiros, para o seu novo carro, sua nova casa, a faculdade do filho, e por aí vai. Amados, observe que quando Jesus chegou ali, ninguém poderia ajudar aquele homem. Na maioria das vezes, essas pessoas são abandonadas pela própria família, pela própria sorte. Já está provado que 60% dos moradores de rua que tem pelo nosso Brasil, 60% deles têm uma deficiência, uma outra deficiência. São mancos, são paralíticos, são surdos, são mudos, têm problemas mentais, abandonados pela família. Na maioria das vezes, o deficiente, ele é imitado por pessoas normais. São ridicularizados. Pessoas com deficiência, até mesmo nas empresas, são ridicularizadas. As pessoas normais têm sido cruéis com as pessoas que têm deficiência. E isto é um castigo pior do que punição física. Isto é mais doloroso. Por serem crescidos, tenho convicção de que tal brutalidade não ficará impune no esquema eterno das coisas, e haverá um dia de recompensa. Deus vai cobrar. Tem um surdo trabalhando na empresa. Aquele surdo que está lá trabalhando de segurança, ele não entende nada que a gente fala com ele. Aquele indivíduo que é paralítico na cadeira poderia dar lugar a uma pessoa normal. Ele é muito vagaroso no cuidado. Aquela senhora analfabeta que entrou para trabalhar na empresa, ela não aprende nada do que eu ensino, e por aí vai. Aquele homem, ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele era colocado ali, talvez, pelos amigos ou pela família. Mas o interessante é que são essas pessoas que Jesus procura para ajudá-los, para socorrê-los e para abençoá-los. Te adorarei. Estamos vivendo dias maus. Aquilo ali, muitos dizem que a descida de um anjo ali naquele tanque era uma lenda, era um mito, não era uma verdade. Muitos dizem que os copistas da lei, eles acrescentaram o anjo naquele texto, devido ao número de pessoas estarem ali naquele lugar esperando que aquilo acontecesse.
João, o escritor do Evangelho de João, ele acaba morrendo e nem fica sabendo que os copistas da lei acrescentaram aquele anjo ali. Mas se você não crê naquele anjo que está narrado ali no texto, você vai desacreditar em toda a palavra de Deus. Se os copistas errarem ter colocado aquele anjo ali naquele texto, ele pode também ter errado em colocado outras coisas em outros textos de texto, e aí a Bíblia se torna um livro que não seja confiável. Então eu prefiro acreditar no que está escrito ali do que acreditar na história daquilo ali. Eu conheço a história por aquilo que está escrito ali. Aquele homem estava tão preocupado em ver a água em movimento que quando Jesus chega atrás dele, Jesus então pergunta a ele: você quer ficar são? Adário, naquele momento, Adário, seja bem-vindo, Adário, naquele momento ele nem olhou para trás para ver quem que falava com ele. Às vezes nós estamos tão preocupados com o lenço ungido do apóstolo. Às vezes estamos tão preocupados com uma rosa vermelha, preocupados com um pedaço de pedra, preocupados com algo que é mortal, como uma garrafa com água. Estamos tão preocupados com o miticismo, estamos preocupados tanto com o ponto de contato, que nós esquecemos que Jesus está atrás de nós perguntando: você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Chega um momento da vida que você vai ter que parar de ficar olhando para a água. Vai chegar um momento que você vai ter que parar de ficar olhando para a água, porque você não sabe que hora que o anjo vai descer. Você não sabe quando que a água será agitada. Você não sabe se ele vai demorar, ou se ele vai chegar adiantado, ou se ele vai chegar atrasado. Você não sabe se o anjo vai estar ali na hora que você mais precisa, mas tem o Cristo da glória, um Deus verdadeiro, atrás de você perguntando: você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? E ele está perguntando ainda, há muito tempo ele pergunta para a igreja: você quer ficar curado? Olha, eu sou deficiente auditivo. Quando eu era muito pequeno, os únicos anos que eu vivi com a minha mãe, antes dela falecer, ela contava 6 anos. Eu estava com 6 anos de idade, ou 5 anos, eu ainda não me lembro. Porque eu falo que eu cheguei no orfanato com 5 anos, é de 5 para 6. Você tem que me dar um ponto, porque eu estou com 65, é muito tempo para a minha cabeça, mas... A minha mãe trabalhou no campo desde muito cedo. Um dia, a minha mãe contou essa história para mim. Ela disse que um dia ela estava apanhando frutas no campo. Ela viu alguns adolescentes que estavam ali também, apanhando goiaba, laranja. E uma das meninas imitou rindo alguém que tinha paralisia cerebral. E ela imitou aquele menino que tinha paralisia cerebral. Você sabe o que eu estou dizendo? E todos riram. E ela então: veja quem eu sou. Ela começou a imitar um garoto que tinha problemas de paralisia cerebral, e imitando ele,
Ela disse para os seus coleguinhas que estavam ali: veja quem eu sou. Ela citou o nome do menino que era deficiente. E todos começaram a rirem quando ela começou a imitar o andar todo desengonçado daquele menino. E de repente, aquela garota, ela caiu, aquela menina caiu. Ela caiu ali no campo, como se ela fosse atingida por um raio. Ela caiu desmaiada. E todos os garotos a rodearam. Estavam muito assustados e ela se recuperou, mas não houve mais nenhuma chacota às custas do deficiente. A minha mãe, ela nunca esqueceu o que ela tinha visto. E sempre a minha mamãe falava comigo: filho, jamais faça isso. Jamais imite um paralítico andando em uma cadeira de roda, movimentando sobre uma cadeira de roda. Meu filho, nunca imites alguém que teve um derrame facial. Meu filho, nunca imites um surdo ou um mudo, porque isso não agrada a Deus. E você sabe, quando chega alguém na igreja que tem um problema na face, porque teve um derrame facial, todo mundo olha para ele. Quando você vê um paralítico entrando na igreja em cima da sua cadeira de roda, todo mundo olha para ele, ele chama a atenção de todos, porque eles dizem, ele é diferente. Os pais, a igreja deve se reunir e gastar um tempo durante o culto para aconselhar os filhos, os membros, a nunca se divertir às custas de um deficiente. A última empresa que eu trabalhei tinha um indivíduo lá que toda hora ele me chamava de surdo, porque eu tenho problema de audição. Eu levei o caso à direção da diretoria da empresa e nada foi resolvido. E todo dia ele me chamava: lá vem o surdo. Lá vem o surdo. E quando a empresa me mandou embora por causa da Covid, eu a processei. Eu tinha tudo gravado. Eu tinha tudo documentado e eu ganhei a causa na primeira audiência. A empresa teve que me pagar por danos morais. Porque quando você diverte às custas de um deficiente ou de alguém cujo rosto foi deformado, figura ou personalidade não se enquadre no suposto ideal, ou cuja pele seja muito clara ou muito escura para agradar você, ensine a sua própria maneira que devem tornar-se como um anjo que movimenta as águas. Movimenta as águas, curando o espírito por livrá-lo da solidão, embaraço ou rejeição. Jesus tirou a vergonha daquele paralítico. Jesus, ele tirou o espírito quebrantado daquele homem paralítico. Ele tirou o embaraço da vida daquele homem paralítico. Ele tirou a rejeição daquele homem paralítico. Ele o devolveu a uma sociedade doente. Estamos vivendo, Ana Baracim, em uma sociedade doente, em uma sociedade solitária, em uma sociedade embaraçosa, em uma sociedade rejeitada por Deus. Deus já rejeitou essa sociedade. Deus já rejeitou esta geração.
Sodoma e Gomorra tem vergonha de nós. Sodoma e Gomorra tem vergonha de nós. Sodoma e Gomorra tem vergonha de nós. Na formatura da minha filha para técnica de enfermagem, eu notei que em meio àquele monte de jovens, havia mais de 200 ali. Havia um rapaz que tinha grande dificuldade para subir degraus da escada. Quando o grupo entrou, dois colegas fortes o levantaram com bondade. Um amigo dele veio à direita, o outro amigo veio à esquerda e o levantaram. E eu fiquei observando durante e após a cerimônia. E eu percebi que a classe inteira fora acometida de um maravilhoso tipo de cegueira. Ninguém ali naquele auditório viu que aquele rapaz era diferente. Ninguém viu que ele era diferente. Viam nele um colega. Viam nele um amigo. Irmão Adário Rodrigues, eu quando olho você, meu querido, nas lives, eu não vejo um irmão diferente. Eu vejo em você, Adário, um colega. Um amigo de ministério. E um dia nós estaremos juntos na tua cidade, pregando na tua igreja, e quero te dar um abraço. Sabe por quê? Porque as obras de Deus estão sendo manifestadas em nós, meu querido. A obra de Deus está sendo manifestada em todo deficiente. Embora não houvesse transformação física no rapaz ou em seus companheiros, eles viam como anjos. Eles serviam como anjos de Deus. Estava amenizando um espírito preso no corpo deformado, aguardando a época em que ficaria perfeito para sempre na glória de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e nós, em Cristo, subiremos transformados. Eu fui convidado para pregar em uma conferência. Tem uns 2 anos mais ou menos, eu fui convidado para pregar em uma conferência com a pastora Carmen. E eu reparei que no banco da frente daquele grande ginásio, ou vamos chamar de igreja, estava uma família que tinha uma menina de uns 10 anos. Havia uma menina sentada ali, ela tinha 10 anos de idade. E ela sofria de paralisia cerebral. E ela era surda. Ela era surda, Ana Albaraci. E o papai a segurava para que não escorregasse do banco. E eu estava no púlpito pregando, e eu parei de pregar. Eu fiquei observando o carinho do pai e da mãe.
segurando a sua filha de 10 anos com problema cerebral para que não caísse do banco. O carinho deles me tocou profundamente, profundamente. E quando terminou a reunião, eu chamei eles para bem perto de mim. Eu os chamei, chego mais perto da plataforma, pois eles estavam retraídos. O pai se voltou para mim de modo que eu pudesse ver o rostinho de Eide. O nome da menina, eu disse: qual é o nome da tua filha? Ele disse: pastor Abraão, o nome dela é Eide. Eide, como a Eide do filme. Ela estava enterrada no seu ombro e disse sorrindo: ela está escondida aqui, em alguma parte do meu ombro. Na verdade, ela estava lá, em alguma parte. Todos eles estão escondidos sob a aparência física. Aleluia! Nós temos que entender que em Cristo Jesus nós já somos perfeitos na forma, enquanto na pré-existência. Nós possuímos todas as faculdades e poderes mentais perfeitos. As nossas deformidades do corpo e da mente são físicos, mas na nossa vida espiritual com Cristo nós somos perfeitos. Isso tudo aqui é temporal. Minhas pernas fracas se fortalecerão em breve. Meus ouvidos fracos ouvirão a voz do Cristo e da trombeta de Deus. Adário Rodrigues, Jesus te dará um sorriso tão lindo, meu querido, que todos verão o seu sorriso alegre. As pessoas verão que somos belos, inocentes e podem ficar temporariamente restritos por impedimentos físicos. Nós podemos. Se a nossa cura, se a minha cura não acontece na vida mortal, vai acontecer na esfera vindoura. Vai acontecer logo lá na frente. Está me ouvindo, Inês Portela? Se o Toninho não for curado aqui, ele vai ser curado, já está curado na vida eterna, na esfera vindoura. Você já viu as borboletas coloridas que estão sobre uma flor, sobre a quissálida? Aleluia. Estaremos também, seremos como as borboletas coloridas, voando em busca de uma nova flor para pousar. Nossos corpos, nossos restos mortais serão restaurados a uma forma perfeita, osso com osso, tendões com tendões. Aleluia! A carne voltarão, o espírito e o corpo serão reunidos para nunca mais se separarem, porque serão transformados. E nós vamos receber a plenitude da alegria, a plenitude da glória de Deus. Aleluia. Tem gente que não está entendendo o que eu estou pregando, porque pararam de pregar isso nas igrejas. Oh, glória! Oh, ricanda la bachela, ricanda la chigoela, aleluia! Oh, Deus, sim mesmo. Nem o fio de cabelo da cabeça será perdido, mas tudo será devolvido à sua própria e perfeita forma. Oh, qual grande é o plano de nosso Deus! O espírito e o corpo
unidos de novo no arrebatamento da igreja, e todos nós nos tornaremos incorruptíveis, imortais, e serão almas viventes. Teremos também um perfeito conhecimento, semelhante ao que temos hoje, acima daquilo que nós temos hoje. O nosso conhecimento será perfeito. O apóstolo Paulo, ele disse em Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida é limitada. A nossa visão é limitada, a nossa vida mortal. Certas coisas se tornam insuportáveis porque parecerem justas e permanentes. Aleluia. Somos filhos de Deus, que é o nosso Pai. Vivemos com Ele na existência mortal, mas logo viveremos com Ele na existência imortal, a qual deve ser dito que não haverá e nem poderá ter havido um começo, porque as coisas velhas já passaram, ano abaracim, eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus! A vida mortal é temporária, Adário. Mas a eternidade é incomparável. A vida mortal comparada à eternidade, ela é infinitamente pequena. Se uma gotícula microscópia de água representasse a duração da vida mortal, por comparação, todos os oceanos da Terra juntos não poderia sequer começar a representar a vida imortal. Os grandes oceanos, unidos em um só, são incapazes de mostrar o tamanho da nossa eternidade com Deus. Após a vida mortal, vamos ressurgir na ressurreição para a glória de Deus. Aleluia. O dia da cura virá. Os corpos deformados serão curados. As mentes perturbadas se tornarão perfeitas. Precisamos cuidar daqueles que estão perto do tanque de Betesda. Aleluia! Glória a Deus! Somos heróis porque estamos manifestando as obras de Deus com cada pensamento, com cada gesto de ternura e cuidado prestado ao ente querido deficiente. Não importa as lágrimas, nem as horas de pesar e desânimo, Adário, que não, às vezes, não aguentamos mais outro dia que exige de nós. Aleluia. Glória a Deus. Cada dia é como se a gente esperasse um novo dia. Eu conheci pessoas que pareciam gostar de ter problemas de saúde e que interromperam desnecessariamente a vida de quem cuidava delas. Eles vivem de simpatia, que em geral é um nutriente muito precário. Vamos fazer uma simpatia para você ser curada. Eu sei que o sofrimento físico e emocional é a parte mais difícil para os que deles cuidam. Mas é preciso ter firmeza, caráter para fazer isso. Pense nisso.
Todos nós poderemos acabar fisicamente e mentalmente deficiente, amado. Seria bom que a gente fizesse pagamento adiantados, em forma de serviço e compaixão, a fim de termos um crédito com o qual contar quando chegar nossa hora. Existem crentes que pagam auxílio funeral. Eu estou pagando auxílio funeral, pastor, que eu não sei aonde eu vou ser enterrado. Eu não sei para onde eu vou. Eu estou pagando um convênio médico para que eu possa ter cuidado na velhice. Eu estou pagando adiantado, porque amanhã eu posso precisar destas coisas. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, Deus não trabalha com o passado do crente. Deus não trabalha com o seu passado. Deus trabalha com o seu hoje. E Deus trabalha com o seu amanhã. Deus trabalha com o seu presente. Deus trabalha com o seu futuro. Deixe o seu auxílio funeral com Deus. Deixe a sua casa de repouso com Deus. Deixe o seu asilo futuro com Deus. Aleluia. Quantos de vocês ficam presos em casa por causa de alguém da família que é incapacitado? Quanto, gente? Lucinéia Rodrigues. Olha, glória a Deus. O verdadeiro cristão, ele não preocupa com o futuro, porque ele sabe que o futuro dele está em Deus. Ele sabe que o futuro dele está em Deus, Anabaracim. No presente, você não pode ver com seus olhos naturais. Você não pode ver os desígnios de Deus com respeito às coisas que virão mais tarde. Você não consegue ver a glória que se seguirá depois de muita tribulação, mas eu digo, a glória vem. Após muita tribulação, vem as bênçãos. Um grande abraço, irmã Lucinéia. Deus te abençoe, minha querida. O dia vem que sereis coroados com muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está perto. Está chegando. O nosso corpo, a nossa mente será restituída à sua perfeita forma. Aleluia. Por mais demorado o sofrimento e a espera, vai acabar. Vai vir o dia do poder do nosso Deus. Então o pobre, o aleijado, o cego, o surdo, virão ao casamento do Cordeiro e participarão da ceia do Senhor, preparada para o grande dia que está por vir. Eis que eu, o Senhor, o disse. Além do véu, todos nós temos razão para glorificar aquele que é nosso Pai, aquele que é nosso Redentor, do que eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém! Toma a tua cama e retorna para casa. Vamos! Pegue o teu leito. Volte para casa. Está curado. A cama que carregava ele há tanto tempo, agora ele carregava a cama. Quando Jesus disse está curado, você podia ouvir barulho de ossos. Pá, pá, pá. Barulho de ossos se juntando.
Louvado seja Deus. Fique com esta live para o seu coração aí, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. E aquelas águas nunca foram movimentadas. O anjo nunca veio naquele lugar, porque o anjo estava ali. O cordeiro estava ali. O príncipe da paz estava ali. O curador da Galileia estava ali. O Emanuel, Deus conosco, estava ali. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. 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 Ele está dizendo nesta noite: seja curado, seja mudado, Maria Teresa, e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Aonde você estiver aí, eu quero que você dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Inês Portela no YouTube, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Faça como a Maria Teresa, mande as palmas para Jesus. Pela grande palavra que Ele mandou para nós esta noite. Aleluia. Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Aleluia. Leôncio Ferreira, Deus te abençoe, meu querido. Retorne para casa hoje. Surdos sejam curados. Problemáticos sejam libertos. Doentes sejam curados. Aflitos sejam consolados. Desempregados sejam empregados. Aleluia.